Em meio ao sol a pino, uma estudante do ensino médio chamada Larissa testemunha sua mãe ser humilhada e sua barraca de feira ser revirada por um policial corrupto. Mas um tapa muda tudo, despertando um poder oculto que abala o sistema. Este é o início de uma conspiração sombria. Larissa vestia uma camisa branca de manga curta da escola, saia cinza curta, meias brancas compridas e sapatos pretos. O céu do meio-dia irradiava uma luz cortante, fazendo as sombras das poucas árvores se alongarem na calçada. O ar parecia pesado e o calor perfurava a pele. Enquanto o som das motos e ônibus roncava ao longo da rua estreita que ligava a escola à feira. No meio da agitação, uma garota de uniforme escolar andava rápido, limpando o suor da testa. Seu nome era Larissa, uma estudante do ensino médio de 17 anos, acostumada a fazer o trajeto a pé depois da escola por não poder pagar um mototáxi todo dia. Apesar do cansaço, seus passos eram firmes, o olhar focado na feira no fim da rua, que brilhava sob o sol. Em seu ombro, uma mochila de pano pequena continha livros, uma prova, e o lanche que não teve tempo de comer. O botão de cima da camisa estava aberto, um sinal do dia exaustivo. Mas por trás do cansaço, Larissa tinha um objetivo que nunca falhava: ajudar sua mãe a vender verduras na feira. Desde que seu pai morrera 2 anos atrás, a vida delas dependia totalmente da pequena renda da barraca de Dona Maria. Larissa nunca reclamou. Cada passo sob o sol escaldante era sua forma simples de amor. Mas por algum motivo naquele dia, o clima estava diferente. A cada passo mais perto da feira, ela se sentia mais inquieta. Havia algo no ar que fazia seu coração bater mais rápido. Ela viu alguns vendedores ambulantes na calçada parecerem nervosos. Alguns olhavam para baixo, outros arrumavam suas coisas às pressas. Larissa parou por um momento, olhando para a feira, geralmente vibrante com o som da barganha. Mas agora estava silenciosa. Como se algo estivesse pressionando a vida ali. Ela engoliu em seco e, sem perceber, acelerou o passo. O vento quente trouxe o cheiro de esgoto do bueiro da feira e o som vago de alguém gritando. Larissa endireitou a postura. Seu coração batia mais forte. Em sua mente, um só pensamento: sua mãe. Ela segurou a alça da mochila com força e começou a correr pelas barracas. O sol a pino parecia desaparecer de seus olhos, substituído por uma ansiedade que apertava o peito. Ela não sabia o que a esperava, mas seus passos não podiam parar. Cada segundo parecia uma eternidade, e no fim daquela rua, seu destino a aguardava. Assim que os pés de Larissa tocaram o chão de cimento úmido da feira, ela percebeu que algo estava errado. Normalmente as vozes dos feirantes e clientes se misturavam, como uma canção de vida que nunca parava. Mas desta vez a atmosfera estava congelada. Ouvia-se apenas o vento batendo nas lonas das barracas e os passos apressados de quem preferia se afastar. O olhar de Larissa varreu o local. Vários feirantes olhavam para o chão, os rostos preocupados. Ninguém falava. Como se todos testemunhassem algo que não ousavam interromper. O passo de Larissa parou quando ela viu a barraca de verduras de sua mãe. Caixotes de couve, pimenta e tomate estavam espalhados pelo chão. Alguns pisoteados, alguns empoçados na água suja da lavagem. O coração de Larissa disparou. Ela viu sua mãe Maria parada, rígida, atrás da barraca. O rosto inchado, os olhos vermelhos, as mãos tremendo, segurando um pano molhado. Ela parecia querer falar, mas não conseguia. A cena fez o peito de Larissa arder. Mas antes que pudesse perguntar, seus olhos se fixaram na figura à frente de sua mãe. O homem usava uma farda caque amassada da polícia, com um cinto preto largo na cintura. Seu nome era Sargento Silva, um policial conhecido por sua truculência na área. Seu rosto era duro, com uma mandíbula protuberante e olhos penetrantes que irradiavam arrogância. Ele estava chutando um caixote de tomates, fazendo as frutas rolarem. Algumas até rolaram até os pés de Larissa. Sua voz era alta, xingando e praguejando, tornando o ar ainda mais pesado. Os feirantes apenas espiavam de longe. Ninguém ousava falar,
como se cada palavra pudesse se transformar em problema. Larissa observava a cena com uma mistura de medo e raiva. A seus olhos, sua mãe parecia tão pequena diante da figura de farda. Mais uma vez, Silva chutou a banca, derrubando a balança que se quebrou no chão. O sangue dela ferveu. Ela não sabia o que tinha acontecido, mas sabia de uma coisa. Ninguém tinha o direito de tratar sua mãe daquela maneira. Uma voz dentro dela gritava para ela avançar, para parar tudo aquilo. No entanto, seus passos hesitaram, pois os olhares evasivos de todos confirmavam uma coisa. Naquela feira, a lei não pertencia à verdade, mas àqueles que usavam farda. A voz de Larissa ecoou, quebrando o silêncio tenso da feira. "Pare com isso, senhor!" gritou ela com a voz trêmula. Mas havia uma firmeza que não podia ser ignorada. Todas as cabeças se viraram para a fonte do som. No meio da confusão, a garota de uniforme escolar permanecia firme sob o sol. O rosto vermelho de emoção. Os olhos fixos, sem medo. Sargento Silva parou por um momento. Seu olhar subiu dos tomates esmagados para o rosto de Larissa. Um sorriso torto se formou em seus lábios. Cínico e cheio de desprezo. "Pirralha, como você não se mete em assunto de adulto", disse ele, em tom de deboche. Sua voz era grossa e áspera como um chicote no ar. Alguns feirantes que ousaram se aproximar recuaram imediatamente. Olharam uns para os outros e depois para o chão, como se não quisessem se envolver em um problema que poderia acabar mal. Todos sabiam quem era Silva. Ele não era apenas um policial, era o dono, não oficial da feira. Quem o desafiasse perderia a barraca ou, pior, seria acusado de desacato e arrastado para a delegacia sem motivo. Larissa sabia de tudo isso. Mas ver sua mãe tratada como lixo transformou seu medo em uma raiva ardente. Sua respiração estava acelerada, as mãos cerradas, mas sua voz permaneceu firme quando disse: "Minha mãe não fez nada de errado, senhor." "Não abuse." Silva se aproximou. Suas botas pretas pisaram nos tomates esmagados no chão. O som deles se partindo tornou o clima ainda mais tenso. Seu rosto estava agora a apenas 1 metro de Larissa. "Você é bem corajosa, não é?" disse ele lentamente. A voz baixa, mas ameaçadora. Ele a mediu da cabeça aos pés, como se avaliasse o tamanho de sua audácia. Larissa permaneceu em silêncio, embora seu coração batesse forte. Ela ainda segurava a alça da mochila, mas em seu olhar havia um fogo que não se apagava. Ela não ia recuar. Não desta vez. Os feirantes observavam de longe, prendendo a respiração. Uma senhora idosa até fechou os olhos, incapaz de assistir ao que poderia acontecer. A feira, geralmente cheia de vida, tornou-se um palco de tensão. No meio do calor e do cheiro de terra molhada, 2 mundos se enfrentavam. Uma jovem com sua coragem inocente e um policial com seu poder corrupto. Naquele choque de olhares, nasceu algo irreversível. O início da resistência. Maria tentou puxar a mão de Larissa, tremendo. "Já chega, filha, não", disse ela baixinho. Sua voz quase foi engolida pelo calor e pelo barulho ao redor da barraca. Mas Larissa não se moveu. Seu corpo estava rígido como uma barra de ferro. Olhando para Silva com um olhar que Maria nunca tinha visto. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto da mulher. Ela sabia o que estava por vir e ela sabia que nada podia parar uma filha que já estava cheia de raiva pela mãe. Em seu coração, Maria queria gritar, proteger Larissa, mas sua língua estava dormente. Sua própria voz havia desaparecido, engolida pelo medo de anos. Tantas vezes Silva apareceu com seus 2 parceiros, trazendo o cheiro de cigarro e arrogância. Eles se diziam protetores da ordem na feira, mas todos sabiam o que significava, a taxa de proteção. Toda semana, Maria tinha que entregar parte de seu ganho. Às vezes metade do lucro, apenas para poder manter sua barraca ali. Várias vezes ela tentou recusar, mas sempre terminava igual. Mercadoria revirada, chutada ou jogada no esgoto. Desta vez, ela realmente não tinha dinheiro.
O preço das verduras despencou, e todo o lucro foi usado para pagar dívidas com o fornecedor. Ela não tinha dinheiro nem para comprar arroz para o jantar. Quando Silva chutou outro caixote de couve, as folhas verdes voaram e caíram no chão molhado. Maria se abaixou pegando-as uma por uma, chorando baixinho. Me desculpe, sargento, eu prometo que na próxima semana eu pago, disse ela com a voz trêmula. Mas Silva apenas riu. Uma risada áspera que fez as pessoas ao redor baixarem ainda mais a cabeça. Seus dois parceiros riram junto, batendo em seu ombro. Como se a visão de uma mulher pobre chorando fosse o entretenimento da tarde deles. Nenhuma compaixão, apenas a sensação de poder que crescia do medo dos outros. Larissa viu tudo aquilo com o maxilar cerrado. Dentro dela, uma mistura de sentimentos difíceis de explicar, raiva, tristeza e nojo. Ela olhou para a mãe ajoelhada no chão, depois para Silva que ainda ria. A seus olhos, o mundo pareceu parar por um momento. O tempo desacelerou. Ela percebeu que não era a primeira vez que sua mãe era humilhada, mas ela sabia que teria que ser a última. Por trás do choro resignado de sua mãe, nasceu a dura decisão de Larissa. Chega! Não havia mais espaço para o medo. Ela ficaria de pé, não importava quem fosse o oponente. Mesmo que isso significasse lutar contra a farda que se dizia ser a justiça. Larissa se abaixou. Seus joelhos tocaram o chão sujo e cheio de verduras. Suas mãos se moveram rapidamente, pegando uma por uma, embora seus olhos estivessem marejados. Por favor, senhor. Tenha pena de nós. Nós só estamos vendendo para comer, disse ela com a voz baixa, quase sufocada pelas lágrimas. Suas palavras eram honestas, tulus, vindas de um coração que só queria proteger sua mãe. Mas para os ouvidos de Silva, o pedido não passou de um zumbido irritante. Ele parou na frente de Larissa com a respiração pesada, as mãos na cintura. Seu rosto mostrava satisfação por ter conseguido fazer outra pessoa se curvar ao seu poder. Em vez de pena, Silva bufou e chutou o caixote que Larissa tinha acabado de arrumar. As verduras voaram novamente, atingindo o rosto da garota, que ainda tentava segurar o choro. Não me dê ordens, pirralha! Gritou ele, sua voz ecoando pelo corredor da feira. Alguns feirantes que olhavam de longe desviaram o olhar. Outros baixaram a cabeça, fingindo-se ocupados. Não havia ninguém que ousasse falar naquele lugar. O medo era a lei não escrita e quem a desafiasse seria descartado sem piedade. A mão de Silva se ergueu e voou rápido em direção ao rosto de Larissa. O tapa forte soou claro, esbofeteando não apenas seu rosto, mas o orgulho de todos que assistiam. O corpo de Larissa balançou para trás. Seu lábio se partiu, e o sangue vermelho pingou em seu queixo e caiu no chão. Maria gritou baixinho, mas sua voz foi abafada pela risada grosseira dos policiais, que agora soava como um escárnio à humanidade. Um deles até assobiou, rindo da coragem da jovem que acabará de ser destruída na frente da própria mãe. A feira, geralmente movimentada, estava em silêncio, como se assistisse à violência como um espetáculo obrigatório. O ar quente misturado com o cheiro de sangue e verduras podres envolvia a atmosfera sufocante. Larissa ficou em silêncio por um momento. Seu corpo tremia, mas seu olhar começou a mudar. Do medo para algo mais. Uma raiva que crescia lentamente, aguda e perigosa. O sangue em seus lábios ela limpou com as costas da mão. Então ela olhou diretamente para Silva sem dizer uma palavra. Naquele olhar, havia uma promessa não dita. Isso ainda não acabou. O sangue pingava no chão, misturando-se com a poeira e os restos de verduras. Larissa baixou os olhos. Seus olhos olharam para a mancha vermelha por um longo tempo. No meio do silêncio da feira que agora voltará, apenas sua própria respiração era audível. Em sua cabeça a voz de sua mãe ecoava claramente. Uma voz suave que costumava acalmá-la, mas que agora soava como uma ordem. Não deixe ninguém te rebaixar, Larissa. Ninguém tem o direito de pisar na sua dignidade. Essas palavras giravam em sua mente, superando a dor na bochecha e o amargor na garganta. Algo dentro dela mudou.
algo que estava contido agora começava a acender. Seu corpo tremia, mas não era de medo. Havia um calor fluindo de seu peito, queimando até a ponta dos dedos. Sua respiração era pesada, seus olhos lentamente se ergueram. O mundo ao seu redor parecia embaçado. Restava apenas uma figura à sua frente. Sargento Silva, o homem de farda que agora parecia o símbolo de todo o sofrimento que sua família sofreu. Larissa se levantou devagar, as costas retas, o olhar afiado. O sangue em seus lábios secou, mas seus olhos brilhavam como brasas prestes a explodir. Silva ainda estava rindo, sem perceber que algo estava mudando à sua frente. Ele não sabia que a pirralha que ele humilhou já não era mais a mesma. Larissa o olhava sem palavras, mas seu olhar foi o suficiente para fazer um dos policiais ao lado de Silva engolir em seco. Havia algo perturbador no modo como a garota se postava. Uma coragem pura, não treinada, mas perigosa. Maria, atrás dela, só conseguia olhar com uma mistura de medo e confusão. Ela sabia que sua filha não era de briga, mas agora o rosto de Larissa não era o rosto de uma estudante comum. Era o rosto de alguém pronto para lutar, mesmo sabendo dos riscos. O vento da tarde soprou suavemente, movendo os cabelos de Larissa presos em sua testa. Em um instante, a feira que era um lugar de medo se tornou um palco de resistência. A pequena chama que acendeu no peito de Larissa agora crescia, queimando medo e substituindo-o por convicção. Ela não pensava mais em certo ou errado, em consequências ou punição. Ela só sabia de uma coisa, já bastava. Não havia mais lágrimas, não havia mais súplicas. Restava apenas a coragem de se levantar e a raiva que não podia mais ser contida. Um silêncio momentâneo cobriu a feira antes que, de repente, o corpo de Larissa se movesse como um relâmpago. Sem pensar, sem hesitar, ela saltou para a frente. Seu pé atingiu o rosto de Silva com força total. O som do impacto foi alto, seguido pelo som do cap do policial voando e batendo no chão de cimento. O corpo de Silva foi arremessado para trás, batendo na barraca de peixe salgado ao lado, fazendo a mesa de madeira desabar e escamas de peixe voarem pelo ar. Todos ficaram em silêncio. Os olhos arregalados, sem acreditar. Em um instante, a feira, geralmente cheia de medo, foi preenchida por um silêncio tenso. Os outros dois policiais que estavam ao lado de Silva correram em direção a Larissa. No entanto, a garota se moveu com uma agilidade impossível para alguém que nunca aprendeu artes marciais. Ela girou o corpo, se abaixou e chutou o joelho do primeiro policial com um golpe seco que o fez gritar e cair no chão. Enquanto o segundo policial tentava agarrá-la por trás, Larissa girou rapidamente e atingiu seu estômago com uma cotovelada forte, que o fez perder o ar. Seu corpo se dobrou como um pano. Todos os seus movimentos foram espontâneos, instintivos, como se algo adormecido dentro dela tivesse subitamente despertado. Maria observava de longe. O rosto pálido. Ela não sabia de onde sua filha tinha aprendido tudo aquilo. Mas uma coisa era clara, Larissa não era mais a garota comum que só podia chorar quando tratada injustamente. Os feirantes que estavam em silêncio agora começavam a se levantar. Alguns ainda não acreditavam no que tinham acabado de testemunhar. Alguém entre eles sussurrou baixinho. Isso não é humano. Mas Larissa não ouviu nada. O mundo ao seu redor desapareceu. Apenas o som de seu próprio coração e sua respiração ofegante ecoavam em seus ouvidos. Os três policiais estavam agora caídos no chão, gemendo de dor. Silva tentou se levantar. Seu rosto estava sangrando. Seus olhos olhavam para Larissa com uma mistura de raiva e medo. Mas antes que ele pudesse falar, a garota estava de pé na frente dele. Seus olhos afiados como facas. As pessoas começaram a aplaudir baixinho. Um som que começou hesitante e depois se transformou em um grito. É isso aí! Bate neles, gritou alguém do fim da feira. O grito ecoou, sacudindo o ar. Pela primeira vez, a feira que foi silenciada pelo medo finalmente encontrou sua voz, graças à coragem de uma única pessoa chamada Larissa. A voz de alguém na multidão quebrou o silêncio que pairava no ar. Bate neles, gritou,
e isso pareceu ser o sinal para todos que estiveram calados. Em um instante a feira silenciosa se transformou em um mar de vozes. Os feirantes que antes só ousavam baixar a cabeça agora estavam de pé, gritando e aplaudindo a garota de uniforme escolar que permanecia no meio da barraca destruída. Larissa olhou ao redor. Viu os rostos que antes estavam cheios de medo, agora acesos pela coragem. Alguns deles começaram a jogar tomates podres e couves murchas em direção a Silva e seus parceiros, ainda caídos. O aplauso cresceu como uma pequena tempestade que não podia ser contida. Maria observava de trás da banca semi-destruída. A mão na boca, entre a incredulidade e o horror. Ela conhecia sua filha melhor do que ninguém. Larissa, a doce, obediente, que nunca brigou nem com os colegas de classe. Mas agora, diante de seus olhos, a garota estava ali, como uma pequena heroína que acabará de desafiar o poder. Havia um orgulho que não podia ser escondido no peito de Maria. Mas junto com ele veio um medo que a agarrou com força. Ela sabia que a lei neste país nem sempre estava do lado certo. E a vingança daqueles no poder sempre vinha, cedo ou tarde. Larissa respirou fundo. Seu corpo ainda estava rígido, embora suas mãos tremessem. Os gritos dos feirantes tornavam o ar quente, mas em seu coração havia uma estranha inquietação. Ela não sabia por que seu corpo conseguiu se mover tão rápido. Não sabia de onde aquela força veio. Tudo aconteceu tão rápido como um instinto dominando sua mente. No entanto, ao ver sua mãe olhando com os olhos marejados, ela sabia de uma coisa. Ela não se arrependia. Pela primeira vez, ela lutou não porque queria ser elogiada, mas porque queria parar de viver com medo. Em meio aos gritos cada vez mais altos, Silva se levantou lentamente, segurando o maxilar ensanguentado. Seu olhar estava cheio de vingança. Seus dois parceiros tentaram ajudá-lo, mas ninguém se atreveu a chegar perto. Os policiais, que geralmente eram símbolos da ordem, agora eram o espetáculo do povo enfurecido. Mas Maria sabia que essa vitória era temporária. Ela segurou a mão de Larissa com força e sussurrou: "Temos que ir, filha, antes que eles voltem com mais gente." Mas Larissa ainda estava parada, olhando para a barraca destruída, para a multidão que a aclamava. Sem perceber que sua coragem tinha acabado de abalar os alicerces do medo que há tanto tempo oprimia aquela feira. Não demorou muito para que os gritos de vitória diminuíssem. Ao longe, ouviu-se o som de uma sirene, fraco, mas penetrante. Aos poucos, foi ficando mais claro. As pessoas que aplaudiam começaram a se calar, uma por uma. Seus olhares se voltaram para a rua principal que levava à feira. Por trás da multidão surgiu um carro preto e reluzente. Os vidros escuros, sem placa na frente ou atrás. O carro avançou devagar, mas com firmeza, como se soubesse exatamente onde parar. A fumaça do escapamento atravessou o ar quente, aumentando a sensação de pavor que de repente tomou conta do lugar. Quando o carro parou na entrada da feira, dois homens à paisana saíram, quase ao mesmo tempo. Ambos tinham porte atlético, ombros largos, e seu jeito de andar era disciplinado demais para cidadãos comuns. Seus rostos não tinham expressão frios, e seus olhos estavam escondidos atrás de óculos escuros. Um deles carregava um pequeno tablet, enquanto o outro tirava uma pequena câmera do bolso, fotografando rapidamente sem dizer nada. Clique, clique, clique. Cada foto que tiravam capturava o rosto de Larissa, ainda no meio da barraca, Maria abraçando a filha com um rosto confuso, e Silva e seus colegas caídos no chão. Os feirantes que antes eram corajosos agora recuavam lentamente, baixando a cabeça, prendendo a respiração. Eles sabiam que aqueles dois não eram policiais comuns. Havia algo maior do que a lei da feira por trás da chegada deles. Larissa olhou com a testa franzida, tentando ler a intenção em seus olhares. Ela podia sentir uma aura estranha, fria e ameaçadora. O homem que fotografava abaixou a cabeça levemente e apertou um botão em um pequeno comunicador em sua orelha. Sua voz era baixa, quase inaudível, mas Larissa conseguiu captar duas palavras. Alvo 077 confirmado. A frase fez seu sangue gelar. Ela não entendeu o que significava, mas o tom de voz parecia um relatório oficial.
Próxima fase, continuou o homem antes de olhá-la novamente com indiferença. O carro preto então acendeu os faróis e lentamente deu ré, deixando a feira sem que os pneus cantassem. Ninguém ousou se mover até que o veículo desaparecesse na esquina. Larissa ficou parada, ainda tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Ela não sabia que a partir daquele segundo sua vida não pertencia mais a ela. Algo muito maior tinha acabado de notá-la, e eles não parariam até descobrir por que uma estudante de ensino médio conseguiu derrubar 3 policiais em segundos. Poucos sabiam quem realmente era o sargento Silva por trás de sua farda caque. Aos olhos dos feirantes, ele era apenas um policial extorsivo, um valentão que vinha toda semana cobrar sua taxa de proteção. Mas a realidade era muito mais sombria do que se imaginava. Silva não era apenas um agente corrupto que buscava ganho pessoal. Ele era parte de uma grande cadeia, uma rede de vigilância interna secreta, formada por oficiais de alta patente para controlar o fluxo de dinheiro ilegal vindo das camadas mais baixas da sociedade. A feira onde Maria trabalhava era apenas um dos dezenas de pontos que serviam como fonte de financiamento para suas operações obscuras. Cada centavo extorquido das mãos dos pequenos comerciantes não era apenas propina. Era o combustível para um sistema podre que operava por trás do nome da instituição. Silva sabia bem o seu papel. Ele era apenas um peão, mas um peão necessário. Sua tarefa era simples: garantir que todos pagassem. Garantir que ninguém ousasse revidar. Se alguém recusasse, assuste-os, destrua sua barraca. Dê o exemplo para que os outros se curvem. Por anos, o método funcionou. As pequenas feiras em toda a cidade se tornaram fontes estáveis de renda. Mas naquele dia, quando Larissa o desafiou em público, tudo mudou. Uma garota jovem revidou contra o símbolo do medo que eles construíram por anos. E isso não foi apenas uma humilhação, foi uma ameaça a todo o sistema. A notícia do incidente se espalhou rapidamente. Em poucas horas, vídeos de celulares dos feirantes já circulavam em grupos internos da polícia. O rosto de Silva estava claro, caído no chão enquanto era vaiado. Enquanto Larissa permanecia de pé, com sangue nos lábios, mas os olhos acesos de coragem. Nas salas escuras de seus quartéis generais, os chefes de Silva assistiam com os maxilares cerrados. Isso não é só um problema da feira, disse um deles, um homem de farda de alta patente, um coronel. Essa garota tem que ser silenciada antes que outros saibam quem ela realmente é. Larissa não sabia que sua ação naquele dia tinha abalado algo muito maior do que aquela pequena feira. Sua coragem não esbofeteou apenas o rosto de Silva, mas também o rosto do sistema que se escondia por trás de fardas e patentes. Aqueles que estavam no topo começaram a entrar em pânico. A garota não era apenas uma pequena rebelde, ela era a peça perdida de um projeto secreto do passado. E agora que ela havia surgido, toda a estrutura de poder sujo controlada por aqueles oficiais sombrios lentamente começava a se mover em direção a um único alvo: Larissa. Maria puxou o braço de Larissa com força. Sua respiração estava ofegante e o rosto pálido. Temos que ir agora, filha, disse ela com a voz trêmula. Ela não esperou por uma resposta, apenas guiou a filha para fora da feira, que ainda estava cheia de olhares curiosos e sussurros dos feirantes. Larissa olhou para trás uma vez. Viu Silva e seus colegas ainda caídos, alguns feirantes ajudando eles a se levantarem, enquanto o resto das verduras e o sangue se misturavam no chão. Ela sabia que aquele lugar não era mais seguro. Sem muitas palavras, ela seguiu os passos da mãe por um beco atrás da feira, passando por pilhas de sacos, latas de lixo e paredes de tijolo úmido. Havia apenas um objetivo em suas mentes: ir o mais longe possível antes que alguém viesse procurar. A viela estreita parecia longa, ladeada por muros altos e pichados. Seus passos eram rápidos, mas o medo pairava no ar como uma névoa. Maria olhava para trás de vez em quando, verificando se ninguém a seguia. Mãe, para onde estamos indo? Perguntou Larissa, ofegante. Maria não respondeu, apenas apertou a mão da filha com mais força, os olhos fixos à frente. Ela sabia que, enquanto estivessem perto da feira, o risco era muito grande. Em sua memória confusa, Maria reconheceu os sinais.
o carro preto sem placa, os homens frios sem distintivo, e a maneira como olharam para sua filha. Não era um olhar de policiais comuns. Assim que saíram da viela, atravessaram uma rua e correram em direção a uma área residencial densa, uma comunidade. O som de seus passos competia com as batidas de seus corações. De repente, o som suave de um motor foi ouvido atrás delas. Maria parou por um segundo, olhou para trás e viu o mesmo carro preto, deslizando lentamente no início da rua. Os faróis baixos, seguindo-a sem pressa, mas deixando claro que estavam sendo observadas. Larissa sentiu os pelos de seu braço se arrepiarem. Ela puxou a mão da mãe, correndo em outra direção, entrando por um beco mais escuro. Não olhe para trás, mãe, disse ela baixo, mas com firmeza. Finalmente pararam em frente a um barraco velho e vazio no fim da viela. A respiração ofegante, o suor escorrendo pelo rosto. Maria abraçou a filha com força, ainda tremendo. Por uma fresta na parede, Larissa olhou para fora. O carro ainda estava lá, parado. Como se esperasse pacientemente. O ar parecia pesado, como se o tempo tivesse parado. Ela sabia que tudo isso não tinha acabado. O que quer que tenha acontecido na feira não foi um acidente. Aquele carro não veio para ajudar. Elas estavam sendo vigiadas. E por alguma razão, o sentimento estranho no peito de Larissa se intensificou. Como se ela já tivesse vivido essa situação antes. Muito antes de entender o significado da palavra fuga. A noite caiu com rapidez, cobrindo o pequeno barraco de Maria na periferia da cidade. A lâmpada fraca na sala de estar tremeluzia com o vento, lançando sombras dançantes nas paredes de alvenaria. Maria estava sentada no chão, abraçando os joelhos. O rosto pálido e cansado depois de um dia de fuga e esconderijos. Larissa estava perto da janela, olhando para a escuridão lá fora. O silêncio era tão profundo que o tic-tac de um velho relógio na parede soava alto. Mas era uma calma frágil. Havia algo no ar daquela noite que apertava o peito de Larissa, como um mau pressentimento que a assombrava desde que deixaram a feira. Quando o relógio marcou quase meia-noite, um barulho estranho veio da cozinha. Passos lentos, mas firmes, como se alguém tentasse não fazer barulho. Maria se assustou, olhando para Larissa com pânico. Você ouviu isso? Sussurrou ela. Antes que Larissa pudesse responder, a porta dos fundos rangeu lentamente e depois ficou em silêncio novamente. Maria se levantou, o corpo tremendo, mas era tarde demais. Duas figuras vestidas de preto pecate surgiram da escuridão da cozinha. Seus rostos estavam cobertos por máscaras. Os olhos afiados brilhando sob a luz fraca. Um deles levantou a mão, fazendo sinal de silêncio para o outro, e começou a vasculhar armários e gavetas sem dizer uma palavra. Larissa rapidamente puxou sua mãe para o pequeno quarto no fim da casa. Ela fechou a porta devagar e encostou o ouvido na parede fina, ouvindo os sons ficarem mais claros. O barulho de objetos caindo, papéis sendo rasgados e a respiração pesada dos homens. Então, por uma fresta na parede, ela ouviu uma frase baixa, mas clara. Os dados do experimento da nova geração vazaram através daquela garota. O coração de Larissa parou de bater. As palavras ecoaram em sua cabeça repetidamente. Experimento. Nova geração. Aquela garota. Ela olhou para a mãe, que agora estava pálida e segurando as lágrimas. Como se aquela frase despertasse algo que ela queria esquecer. Larissa prendeu a respiração, a mente confusa. Ela tentou entender o significado daquilo, mas quanto mais pensava, menos fazia sentido. Ela era apenas uma estudante comum, não tinha ligação com experimentos ou qualquer coisa estranha. Mas por que eles a mencionaram? Por que sabiam dela? Até sabiam onde ela morava. Ela olhou para as próprias mãos, lembrando como seu corpo, naquela tarde, conseguiu se mover tão rápido, tão forte. Foi coincidência ou algo mais? Os passos dos invasores se aproximavam, fazendo Larissa engolir em seco. Pela primeira vez na vida, ela sentiu que não estava apenas sendo caçada, mas estava sendo estudada.
Na escuridão do quarto, Larissa olhou para o teto de madeira com os olhos vazios. Sua respiração estava pesada, enquanto sua mente era invadida por fragmentos de memórias antigas que surgiam sem permissão. Flashes vagos surgiram, uma sala branca e brilhante, o cheiro de remédio, e o som de uma máquina apitando suavemente ao longe. Ela se viu pequena, sentada em uma cama de metal com uma agulha fina presa em seu braço. Uma enfermeira sorria gentilmente dizendo: "É só um programa de saúde do governo, querida, para você crescer forte." Mas o que ela mais lembrava não eram as palavras, e sim os olhos frios de um homem de uniforme, parado no canto da sala, observando sem falar. Na época, Larissa nunca questionou. Ela era apenas uma criança obediente, acreditando que tudo que os adultos faziam era para o seu bem. Mas agora aquela memória parecia assustadora. Ela se lembrou de ter se sentido tonta por semanas após aquele teste. E como sua mãe sempre tentava acalmá-la dizendo: "Foi só uma vacina comum." No entanto, sempre que Larissa perguntava mais, Maria desviava o assunto ou fingia estar ocupada. Havia um grande segredo enterrado. E naquela noite, no meio do medo que envolvia a casa, esse segredo começou a rastejar para fora. O corpo de Larissa tremia. Ela olhou para as próprias mãos, que naquela tarde conseguiram derrubar 3 policiais adultos em segundos. Ela nunca aprendeu artes marciais, nunca treinou força física, mas seus movimentos foram automáticos, como se algo dentro dela tivesse assumido o controle. A cada segundo, ficava mais claro que o que aconteceu não foi coincidência. Toda aquela habilidade estranha, toda a coragem que surgiu de repente, não era parte natural dela. Havia algo programado, algo plantado desde a infância, e que só despertou após o incidente na feira. Maria estava sentada no canto do quarto. O rosto baixo, as lágrimas caindo lentamente. Ela sabia que a filha estava se lembrando de algo, e o medo não podia mais ser escondido. "Mãe", a voz de Larissa tremeu. "O que eles realmente fizeram comigo naquela época?" Maria demorou a responder, antes de finalmente ter coragem de falar. Sua voz estava baixa e rouca, como se saísse de um peito pesado. "Me perdoe, filha", disse ela, quase inaudível. "Quando você era só um bebê eu assinei um acordo. Eles disseram que era um programa social de saúde para crianças pobres." Ela parou por um momento, respirando fundo, segurando o soluço que queria explodir. Larissa a observava sem piscar, o coração batendo forte. "Eles disseram que as crianças do programa teriam alta imunidade, não ficariam doentes, cresceriam fortes." Maria cobriu o rosto com as 2 mãos. "Mas era tudo mentira, Larissa. Eles não lhe deram imunidade. Eles brincaram com o seu sangue." Larissa ficou paralisada. O quarto parecia girar ao seu redor. Maria continuou. Desta vez, sua voz estava cheia de arrependimento. "Meses depois do programa, muitas outras crianças ficaram gravemente doentes. Algumas morreram, outras desapareceram. Mas você foi diferente. Seu corpo era forte, nunca tinha febre, nunca se machucava gravemente. Eu pensei que fosse uma bênção." Ela respirou fundo, olhando para a filha com os olhos vermelhos. "Mas anos depois, eu comecei a perceber. Eles não pararam de te procurar. Pessoas de uniforme vinham perguntar sobre seu desenvolvimento. Diziam: é apenas coleta de dados. Mas eu sabia que estavam te vigiando." Sua voz falhou, as lágrimas caindo na mão trêmula. Larissa tentava processar cada palavra. Mas cada frase que saía da boca de sua mãe era como uma faca que perfurava seu coração lentamente. "Então, tudo isso é por minha causa", ela sussurrou. Maria balançou a cabeça rapidamente, olhando para a filha com pânico. Não. Não é sua culpa, filha. Você é uma vítima. Foram eles que fizeram isso com você. Aquele grupo secreto. Eles estão ligados à rede da polícia. O Silva e pessoas como eles são apenas os porteiros. Eles garantem que a verdade sobre o projeto não vaze. Você foi o único sujeito que deu certo. A voz de Maria se quebrou na última frase, que ficou pairando no ar frio da noite.
Larissa ficou em silêncio por um longo tempo. As palavras da mãe ecoavam em sua cabeça, trazendo imagens estranhas que agora começavam a fazer sentido. Seus reflexos rápidos, sua força, a coragem que surgiu de repente. Todas as coisas que ela achava serem coincidência, na verdade não eram. Eles fizeram experimentos comigo, murmurou ela como se falasse consigo mesma. Maria apenas abaixou a cabeça, chorando em silêncio. Do lado de fora da casa, ouviu-se o som de um carro parando lentamente. A luz de um farol atravessou a fresta da parede, iluminando o rosto de Larissa, que agora não continha mais apenas medo, mas também uma raiva fria. Ela sabia que a verdade recém-revelada não era o fim. Era apenas o começo de uma caçada muito maior. Naquela manhã, a luz do sol invadiu o barraco pela janela quebrada. Larissa abriu os olhos lentamente. A cabeça pesada, como se tivesse sido arrastada de um pesadelo. Mas o pesadelo era real. A pequena casa estava revirada. A porta dos fundos, escancarada. O vento trazia poeira e o cheiro de terra molhada para dentro do cômodo. Objetos espalhados, a mesa virada e no chão ainda havia manchas de lama, como as botas que entraram ali na noite anterior. Ela chamou baixinho, mãe? Mas apenas o silêncio respondeu. Nenhum vestígio de Maria, nenhum som de passos, nenhuma respiração além da dela. Um arrepio subiu por sua nuca. E pela primeira vez a casa pareceu realmente vazia. Na mesa da cozinha, entre pratos quebrados e panos molhados, havia algo que não deveria estar ali, um pedaço de papel amarelado, dobrado. Larissa o pegou com as mãos trêmulas. A caligrafia parecia apressada, mas firme. Se você quer saber quem você realmente é, venha ao prédio antigo da secretaria no fim da cidade antes do pôr do sol. M. A letra M fez seu coração disparar. Ela sabia que ninguém mais poderia escrever daquele jeito, apenas sua mãe. Mas por que a mensagem parecia tão fria? Como se não fosse escrita pela mão de uma mãe, mas por alguém armando um grande jogo. Larissa apertou o papel. Seus olhos olhavam vagamente para a parede esburacada. Sua mente cheia de perguntas sufocantes. O som de um motor ao longe quebrou o silêncio da manhã. Ela foi até a janela e espiou pela cortina rasgada. O carro preto novamente. O carro sem placa, sem identificação. Apenas o vidro escuro refletindo a luz do sol. Ele parou. A respiração dela parou. Lentamente, o vidro do carro desceu um pouco. Atrás dele, o rosto de uma mulher. Uma mulher com o rosto de Maria. Mas desta vez ela usava uma farda da polícia completa, com um distintivo no peito. Seu olhar era vazio, sem emoção. O rosto era realmente idêntico, mas frio e estranho, como uma imitação de alguém que ela conhecia. Larissa congelou, o coração parando no peito. Mãe, ela sussurrou, mas a figura apenas a encarou sem expressão, antes que o vidro do carro subisse novamente. O carro partiu lentamente, deixando a rua estreita para trás. Enquanto Larissa permanecia na porta de casa, segurando a carta com toda a força. Sua mente girava rápido, tentando conectar todas as peças que agora começavam a fazer sentido: o experimento genético, a vigilância secreta e sua existência como sujeito. Agora ela sabia. Sua mãe talvez não fosse mais apenas uma vítima. Talvez a Maria que ela conhecia tivesse sido substituída por algo ou alguém. Ao longe, o vento trouxe o som do motor desaparecendo atrás do morro. A câmera parecia se afastar, focando na pequena casa solitária no meio do silêncio. Em sua mente uma frase se formou: Programa de Engenharia Humana, Sujeito 077, Larissa, fase 2 iniciada.